Começa agora mais uma edição da revista Rede Escola Notícias da Educação. No programa de hoje, o destaque fica por conta da ciência. Ciência aplicada ao estudo e ao desenvolvimento da educação. Existem dados que mostram que é justamente na fase infantil que o cérebro humano é mais plástico. O que quer dizer isso? Quer dizer, ele é mais suscetível às influências do ambiente. E a ciência como entretenimento. O único planetário no Brasil que possui 2 cúpulas e vários espaços interativos. E sobre literatura, vamos conhecer o Rio de Janeiro de Machado de Assis. As mudanças no ensino médio foram aprovadas há cerca de 1 ano. Mas não há prazo, né, Clarissa, para que as escolas adotem o novo modelo. Mas é importante lembrar que a reforma depende de uma base nacional comum curricular que deve ser aprovada esse ano. É isso mesmo, Ernesto. Mas o Ministério da Educação ressalva que as escolas já podem antecipar e adotar o novo modelo, seguindo os currículos vigentes. Mais de 290 mil candidatos realizaram a prova para tentar conquistar uma das 78 mil vagas em um dos cursos técnicos das 33 escolas estaduais de São Paulo ligadas ao Centro Paula Souza. Mas esse ano, eles tiveram uma nova opção de escolha. Além dos cursos já estabelecidos, eles puderam optar por outros 2 modelos baseados na reforma do ensino médio, mesmo antes da aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Permite que você dê 1.800 horas da Base Nacional Comum, mais um itinerário formativo, que pode ser uma qualificação profissional de 600 horas, né? Ou pode ser uma formação técnica de 1.000 horas, 1.200 horas. Eu acho que tudo isso significa flexibilidade, né? Além de seguir o modelo proposto pela reforma do ensino médio, esses novos cursos atendem uma demanda dos jovens que desejam estudar em um só período, manhã ou tarde, para poder estagiar e trabalhar. Fazer o curso à tarde e trabalhar à noite. Ou de manhã, depende. Para os pais que acompanham de perto, o período único também é vantajoso. Eu fiquei bem tranquila porque a escola ela é um pouquinho longe da gente, mas esse período vai ser perfeito. Então, e a carga horária também, para mim, ficou ótimo. Luane teve que fazer o médio e o técnico separados e destaca a importância do técnico para a escolha da profissão. Porque você tem visita técnica e você tem trabalhos que fazem você ter que entrar fundo na área. Esse 1 ano e meio agora que eu quero fazer de cozinha, eu pretendo vivenciar tudo que eu vivenciei no meu outro técnico e que me ajudou a crescer muito como pessoa e profissionalmente. A empolgação de Luane acabou contagiando a mãe. Muito batalhadora, muito estudiosa, e de vê-la estudando, você fica motivada. E é uma área que eu gosto, nutrição. E ela é muito boa cozinheira, ela quer fazer cozinha agora, né? E ela tem um dom. São cerca de 2.000 vagas para esses novos modelos. E a média é de 3 candidatos por vaga. Mas tem cursos como o de cozinha, que é mais concorrido, e chega a 10 candidatos por vaga. Aí é preciso muita concentração para passar. Estudei bastante e acho que eu consigo passar sim. A iniciativa é pioneira. A ideia é ampliar o alcance e as vagas para os próximos anos. O Brasil ainda precisa ampliar muito, né? Você tem na Europa, os jovens nessa faixa etária, 30%, 40%, 50%, dependendo do país, já experimentam uma formação profissional, que vai facilitar não só a inserção no mundo do trabalho, para aqueles que precisam trabalhar aos 18 anos, como também para uma definição de prosseguimento de estudo numa área do seu interesse. O Brasil tem uma nova lei de imigração em vigor desde o final de novembro passado, que atende a muitas reivindicações antigas dos órgãos de apoio e defesa dos imigrantes e refugiados. É verdade, Clarissa, mas tem uma obrigação que o Estado brasileiro sempre cumpriu, observando a nossa Constituição. Todas as crianças em idade escolar têm direito à educação, ou seja, têm direito a uma vaga na rede pública. É o que nós vamos ver na reportagem. Eu saí da Síria porque a guerra estava muito forte lá. Então, muitas vezes caiu bomba na escola das crianças. Quando eu saí, ano 2014, não outro país dá para me visto. Não tem. Todo mundo fala, tudo precisa muitos papéis ou vai andando. Que país dá para Sírio
visto. Eu acho que é só o Brasil. O fato da família estar reunida e quando ainda mais as crianças começam a frequentar a escola, começam a frequentar um ambiente social, ainda que com algum sofrimento, evidentemente, mas para os adultos, para os pais, já é assim grande parte da tranquilidade. Você gosta de passar o dia na escola? Sim. Por quê? Porque lá eu fico mais com meus amigos, eles gostam da mesma coisa que eu tenho e eu posso conversar com eles às vezes. Eu não posso ficar muito lá em casa porque lá é muito chatinho assim ficar sem ninguém. Nas escolas na Síria são bem diferentes. Lá o aprendizado ele é mais assim forte, como eu posso dizer, é bem mais forçado, bem mais rígido. Eles ensinam 3 línguas: francês, inglês e árabe. E lá também o inglês para eles é muito importante. Aqui no Brasil o inglês é meio que uma língua secundária. E as provas lá elas são bem grandes e bem complexas. Como que você conseguiu fazer com que esses meninos sejam os melhores da escola? Nossa, dá muito trabalho para mim. Porque eu trabalho aqui o dia inteiro na lanchonete. Trabalho aqui, quando volta para casa, também trabalho com eles. Eu coloco uma frase no Google e depois fazer pesquisa que no inglês ou no árabe. O que você sente mais falta, que se você pudesse, você teria de volta das escolas? Eu acho que os livros. É? Sim, os livros de lá são bem legais. Eles entregam livros para você ler e você tem que fazer todo mês um resumo sobre esse livro e esse livro fica para você. E o que você quer fazer quando você crescer e estiver grande? Eu quero ser youtuber. Youtuber? Sim. Já pode ir treinando aqui. Obrigada. Foi? Foi. E aí galera, aqui quem fala é o Hamza Gamer, vocês viram a mais um vídeo. Bom galera, nesse vídeo eu vou jogar no PlayStation alguns jogos, FIFA 18, essas coisas. Se eu te pedir para você escrever as sugestões que você teria para melhorar as escolas brasileiras, você pode escrever para mim depois? Sim, claro. Melhorando as escolas no Brasil, eu acho que poderia melhorar as construções, os livros, os ambientes, pois neste lugar milhares de crianças estudarão lá, terão um bom futuro. Então eu acho que se melhorassem o futuro das crianças será muito melhor. E no futuro das crianças trabalharão em um ótimo emprego e serão felizes. Pelo contrário de crianças que estudam em escolas que não oferecem um bom aprendizado. Que tal nessas férias uma viagem ao universo de maneira lúdica e muito divertida? Um contato direto com a astronomia. Ah, você deve estar falando do Planetário no Rio de Janeiro, não é, Ernesto? Verdade. Lá, os estudantes podem fazer visitas guiadas, ver exposições e participar de experiências interativas. E a gente foi até lá. Veja na reportagem. São aproximadamente 1000 estudantes que passam por aqui diariamente no período escolar. Mas e nas férias? Será que o movimento continua? Patrícia não pensou 2 vezes e trouxe a filha e sua amiga para vislumbrar o novo mundo de conhecimentos estelares. Aproveitar esse período de férias para elas poderem fazer um programa diferente, né? Aprenderem coisas novas, né? Conhecerem o espaço. Você já tinha visto o sistema solar, Maria? Não. Você acha divertido vir para cá nas férias? Sim. O único planetário no Brasil que possui 2 cúpulas e vários espaços interativos. Aqui, as crianças têm a oportunidade de se sentirem verdadeiros astronautas. Num espaço chamado Nave Escola, onde eles também participam de pesquisas espaciais, sistema solar e a evolução da vida humana. O universo possui mesmo muitos mistérios. Mas o que é a astronomia que vem chamando cada vez mais a atenção de estudantes? Nada melhor que um astrônomo para explicar. A astronomia é o estudo da ciência que a gente vê no céu, né? Os objetos que estão no céu, né? Então a astronomia estuda tudo aquilo que está lá longe, que não temos capacidade de trazer aqui para o nosso planeta e abrir, dissecar, estudar.
Nós estudamos através da informação que a luz desses objetos traz para a gente. É a mais antiga das ciências, é uma ciência do futuro, não vai acabar nunca, toda hora a gente vai ter coisas para estudar, não para de vir novidades, é só você abrir um jornal ou ver uma televisão, todo dia tem notícias sobre astronomia. Guilherme escolheu esta profissão ao visitar um planetário ainda quando criança. E depois de vir trabalhar no maior planetário do Brasil, ele revela. A gente fala de inclusão das pessoas através da cultura, da arte, do esporte, mas a gente esquece da inclusão através da ciência também. É muito importante você criar o hábito das crianças, desde pequenininho mesmo, elas visitarem museus, centros de ciência, porque isso vai criando uma cultura nacional. E com isso, quanto mais informação você dá para as pessoas, melhor vai ser o seu país. A gente fala, até brinca que as pessoas vêm pelo menos 3 vezes na vida ao planetário. Quando criança com a escola, quando trazem os filhos, depois como avós trazendo os netos. Patrícia é a prova. Veio quando menina e agora trouxe as crianças. Acho que a proposta das sessões, né, para as crianças é justamente essa, se trazer conteúdo, trazer coisas interessantes, mas de uma forma leve. E em breve as crianças vão poder aprender sobre astronomia aliada à tecnologia neste espaço que será ainda inaugurado. Por exemplo, se eu quiser saber sobre astrofísica, é só clicar na tela touchscreen. Se eu quiser saber sobre cosmologia e gravitação, também. São detalhes sobre o espaço que se pode aprender brincando. Você gostou de poder mexer ali na tela? Sim, é bem divertido. Uma experiência que está antenada ao que esses menores esperam do mundo do conhecimento. Aprender por meio de telas digitais. Uma realidade presente no dia a dia das escolas. Eu achei muito divertido, porque tudo aqui é muito legal e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar aqui. A ciência a serviço da educação. Você sabia, Clarissa, que é possível, sim, obter boas práticas educacionais e bons resultados de aprendizagem ao associar os estudos da neurociência, da física, da biologia, da matemática, da economia, da sociologia e de muitas outras áreas de conhecimento na educação? Como assim, Ernesto? Explica aí pra gente. Peraí. A gente já mostrou aqui no próprio Rede Escola que a música ajuda no estudo da matemática porque ela apura a fixação e o poder de concentração das crianças. Os jogos eletrônicos, por exemplo, ajudam na tomada de decisões. E o próprio sono favorece a memória. Então, se tudo isso é comprovado cientificamente, como você está falando, por que não sugerir aos educadores que o ensino de música seja feito em sintonia com as aulas de matemática e que sejam desenvolvidos jogos eletrônicos educacionais que estimulem nossas crianças e adolescentes? Clarissa, que tal então aquela horinha de sono depois do almoço para os alunos do tempo integral? Nossa, ótimo! Para falar de ciência e educação, a gente conversou com o pesquisador da UFRJ, Roberto Lente. Vamos ver. Em 2014, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lente, ajudou a criar a Rede Nacional de Ciência para a Educação, uma instituição que tem como objetivo aproximar as áreas científica e educacional. Fazem parte 105 cientistas de diferentes universidades e instituições de pesquisa, de diversas áreas do conhecimento. A saúde, depois da Segunda Guerra Mundial, recebeu um aporte muito importante em quase todos os países, a começar pelos Estados Unidos, dos cientistas, porque se percebeu que a ciência tinha tudo a ver com a melhoria dos níveis de saúde da população. Então, pesquisa científica chamada translacional para a saúde é uma coisa aceita por todos os governos, por todas as populações, por todas as pessoas. Se ninguém concebe lançar o lançamento de um medicamento ou de uma técnica cirúrgica sem uma prévia validação científica. Mas isso não aconteceu na educação. A educação permaneceu muito intuitiva, muito baseada às vezes em ideologias, outras vezes na intuição dos políticos e dos governantes e dos professores. E não houve o aporte da pesquisa científica para embasar as iniciativas em educação. No livro Ciência para a Educação, uma ponte entre dois mundos, no qual Roberto é um dos organizadores, o próprio título sugere a necessidade dessa aproximação entre as duas áreas de estudo.
A educação infantil e o uso de tecnologias em sala de aula são algumas questões muito discutidas entre os educadores contemporâneos e foram estudadas por diversos aspectos da ciência. Os economistas já sabem que as crianças que passam por uma educação infantil, desde a pré-escola, lá atrás, têm uma chance maior de sucesso em termos salariais, em termos de sucesso profissional, etc., do que as crianças que começam mais tarde. Além disso, existem dados que mostram que é justamente na fase infantil que o cérebro humano é mais plástico. O que quer dizer isso? Quer dizer, ele é mais suscetível às influências do ambiente. A tecnologia deve ser utilizada sempre, isso é inescapável e deve ser considerada como uma coisa natural. E o que nós temos que fazer é incorporar da melhor maneira possível as tecnologias aos processos educacionais. Você pode fazer um game instruído pela ciência, com o propósito de atingir determinados resultados educacionais, com uma metodologia específica e uma avaliação de resultados. Para Roberto, a missão da educação não é informar, mas descobrir aptidões. E conta como é possível pôr em prática esses conceitos. A escola tem que ser um festival de novidades e ela tem que explorar o que a criança traz de casa e do seu ambiente como novidade. Então, eu digo isso de todas as maneiras. Por exemplo, suponha uma criança que vive numa área de risco, onde a violência é prevalente. Trazer esse tema para a escola é bom. E que as crianças possam discutir com os professores sobre isso. Não é? Assim como é bom que a criança traga para a escola a sua vontade de aprender sobre dinossauros, ou porque viu um filme, um vídeo, ou de aprender sobre como é que funciona um navio. Essa possibilidade das crianças trazerem os seus temas de interesse vai aumentar a motivação para eles aprenderem. Descobrir tudo na educação, porque isso é que dá prazer para as pessoas. É comum a literatura refletir cidades, vilas, espaços urbanos ou rurais vivenciados pelos autores. Por exemplo, Salvador e Ilhéus, na Bahia, estão presentes nos livros de Jorge Amado. Graciliano Ramos, quando escreveu Infância, teve como referência a memória que ele tinha de Buíque, uma cidade que fica no agreste de Pernambuco. E o Rio de Janeiro aparece em obras de vários autores como Aloysio de Azevedo, Lima Barreto, Machado de Assis. E é sobre Machado de Assis e o Rio que a gente foi conversar com o Henrique Rodrigues, autor de 14 livros, entre eles Machado de Assis, o Rio de Janeiro e seus personagens. Vamos ver. Machado de Assis é o nosso grande clássico, nossa maior herança, nosso grande brasileiro, mestiço como nós brasileiros, que precisa chegar à nossa população, aos nossos jovens. Talvez ele seja vítima da forma tradicional do ensino de literatura. A peça era um dramalhão, cozido a facadas, oriçado de imprecações e remorsos, mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava, os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama, veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. No Largo da Carioca, entrou num tílburi e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Do conto A Causa Secreta.
Primeiramente, é interessante a gente poder revisitar o Rio, né, do século XIX, principalmente iniciozinho do século XX, sob o olhar do narrador, dos narradores do Machado, dos personagens do Machado. Isso é algo muito rico. E, felizmente, a maioria dos lugares, dos bairros, eles estão aqui no Rio de Janeiro. Santa Teresa, Gamboa, a Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor, que no século XIX era o centro do Brasil, né? Era o centro do Rio e, por conseguinte, o centro do Brasil. Era ali que as pessoas iriam para fofocar, para falar de modas, para falar da vida intelectual. Então era um espaço que, por conta disso, aparece em várias obras do Machado. As obras mais importantes do Machado têm alguma passagem na Rua do Ouvidor. Por exemplo, o aqueduto da Rua Mata Cavalos. A Rua Mata Cavalos é a Rua do Riachuelo, né, ali na Lapa. Ela chamava Mata Cavalos porque o calçamento era ruim e os cavalos se machucavam e tinham que ser sacrificados. Para entenderes bem o que é a morte e a vida, basta contar-te como morreu minha avó. Como foi? Senta-te. Rubião obedeceu, dando ao rosto o maior interesse possível, enquanto Quincas Borba continuava a andar. Foi no Rio de Janeiro, começou ele, defronte da Capela Imperial, que era então real, em dia de grande festa. Minha avó saiu, atravessou o adro, para ir ter a cadeirinha que a espera no Largo do Paço. Gente como formiga, o povo queria ver entrar as grandes senhoras nas suas ricas traquitanas. No momento em que minha avó saía do adro para ir à cadeirinha, um pouco distante, aconteceu espantar-se uma das bestas de uma sege. A besta disparou, a outra imitou-a, confusão, tumulto, minha avó caiu, e tanto as mulas como a sege passaram-lhe por cima. Foi levada em braços para uma botica da rua direita. Veio um sangrador, mas era tarde. Tinha a cabeça rachada, uma perna e o ombro partidos, era toda sangue. Expirou minutos depois. Do romance Quincas Borba. Uma grande forma de você entrar na obra de Machado, entendendo primeiramente o local em que ele viveu e o local onde aqueles personagens transitam, onde as histórias se passam. Sim, entender o Rio de Janeiro via Machado de Assis é uma grande forma de se entender como brasileiro também. Estão abertas as inscrições para o 2º Congresso Internacional Paulo Freire, que vai acontecer de 28 de abril a 1º de maio na Universidade Federal de Minas Gerais. O tema vai ser Formação de Educadores, Diversidade e Compromisso Social. Vão haver oficinas, mini-cursos, roda de conversas e trocas de experiências entre educadores em busca de alternativas para questões pedagógicas e apresentação de trabalhos acadêmicos que utilizam conceitos de Paulo Freire como referência teórica. As inscrições podem ser feitas pelo site www.freireglobalconference.com. Em 2017, a morte do educador Paulo Freire completou 20 anos. Quando retornou do exílio no início da década de 1980 e visitou Recife pela primeira vez para o lançamento de um livro, seu primeiro pedido na terra natal foi um suco de pitanga. Paulo Freire era apaixonado pela fruta que o fazia sentir ainda mais saudade do país, que fora obrigado a deixar. Nesta carta, escrita em Santiago do Chile no ano de 1968, ele demonstrava a saudade que tinha do Brasil. Faz este mês exatamente 4 anos que cheguei ao Chile,
deixava o Recife, seus rios, suas pontes, suas ruas de nomes gostosos, Saudade, União, Sete Pecados, Rua das Crioulas, do Sol, da Aurora. Deixava o cheiro da terra e das gentes do trópico. Deixava os amigos, das vozes conhecidas. Deixava o Brasil, trazia o Brasil. Depois do Chile, Paulo Freire foi ser professor nos Estados Unidos, viajou pela África e parou na Suíça. Foi nesse período de 16 anos fora do Brasil que Freire escreveu várias de suas obras. Ao retornar ao Brasil, saciou sua vontade de pitanga. Uma de suas obras mais conhecidas, Pedagogia do Oprimido, é a terceira mais citada nos trabalhos de ciências humanas do Google Scholar, ferramenta de pesquisas acadêmicas do buscador, sendo o autor o único brasileiro entre os 25 mais citados. O patrono da educação brasileira, como é conhecido, é responsável pelo processo de alfabetização que incentiva o uso do vocabulário e conhecimento dos alunos, principalmente jovens e adultos, na aprendizagem da leitura e escrita. A gente termina agora mais uma edição da Rede Escola, a nossa revista semanal de educação. E a Rede Escola volta na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, com reprises no sábado, às 4 da tarde, no domingo, ao meio-dia e na segunda-feira, ao 12:30. Fiquem ligados! E lembre-se que você também pode ver a Rede Escola pelo nosso site www.tvescola.org.br. Tchau!